Muito boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente e hoje nós vamos trazer aqui um conteúdo para a gente poder aqui refletir. Eu, ultimamente, estava estudando algumas questões sobre sociedade, né, pensamento e outras coisas relacionadas. Me deparei com uma música de uma cantora. Obviamente, não vou estar aqui defendendo profundamente toda essa música, certo? Muito menos as teorias de Thomas Hobbes, né? O homem é o lobo do próprio homem, mas baseado em algumas reflexões e trago para vocês aqui uma certa, vamos dizer assim, uma transformação para trazer uma percepção melhor sobre, através dessa música e desses pensamentos que eu vou trabalhar aqui com vocês, mostrar como as teorias socialistas, né, o marxismo cultural, que é comumente falado hoje, consegue enganar as pessoas, né, seja alfabetizadas ou até mesmo intelectuais. Então, nessa música, eu vou escolher alguns refrões, alguns trechos, para trabalhar essas questões, e assim você vai poder entender. Eu vou deixar passar aqui um pouco da música, certo? Para você captar a ideia, né? E ficar melhor de você entender, né? Por isso que eu botei assim: o homem é o lobo do homem. A verdade por trás de o lobo da Pete, né? Da música aqui, tá bom? Então é meio que fosse fazer uma transformação, né? Ou uma correção de por meio dessa música e mostrar a vocês uma realidade que está, que nós precisamos, na verdade, entender, tá bom? Vou passar aqui essa música. Veja só. Houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Veio a fome e então a guerra para alimentá-los como animais. Não houve tempo em que o homem por sobre a terra viveu em paz. Desde sempre tudo é motivo para jorrar sangue cada vez mais. O homem é o lobo do homem. O lobo. O homem é o lobo do homem. Sempre em busca do próprio gozo e todo zelo ficou pra trás. Nunca cede e nem esquece o que aprendeu com seus ancestrais. Não perdoa e nem releva, nunca vê que já é demais. O homem. Pronto. Mais ou menos aí deu para você pegar a música, né? Deixa eu só trocar aqui a questão aqui da. Fica melhor aqui. Só um minuto. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto. Então vamos trabalhar essas questões aqui, tá bom? E se você gostar desse conteúdo, compartilha, se inscreve. E também, se você quiser nos ajudar, nós temos um sebo virtual, né? O sebo de Minerva, onde a gente vende livros usados, novos e seminovos, tá bom?
Se tiver interesse, nós temos grupos específicos no WhatsApp e no Instagram. A gente tem divulgações de várias obras, né? Mais de 100, 200, 300 títulos diferentes para você poder nos ajudar, né? Comprar aparelhos aqui para melhorar o canal. Até porque eu passei um bom tempo sem trazer conteúdo aqui e estou aqui retornando, tá bom? Então, conto muito com a ajuda de vocês para a gente tornar o nosso canal mais relevante de forma cultural, né? De forma acadêmica, científica. Bem, vamos conversar aqui rapidamente. Você já ouviu, né, ou algum momento já ouviu essa música, ou apenas ouviu aqui, e talvez você não tenha muita ainda acessibilidade, né, de entender toda essa letra, né, poética, né, sobre a natureza humana. Então a música, né, vai trabalhar a natureza humana, certo? E é algo interessante porque muitas vezes a gente está conversando com alguém e se esquece do que é a natureza humana. Muitas vezes a gente está defendendo, por exemplo, o aborto ou negando o aborto. Ambas as pessoas têm uma natureza humana. Então a gente precisa entender que natureza humana é essa, tanto do quem defende quanto quem apoia ou é contra o aborto, por exemplo, tá bom? É importante ter essa noção, né, do que é a natureza humana. E a música trabalha isso também. E se eu te dissesse que essa música, sem querer, né, obviamente não era a intenção da artista e da cantora trazer esse conteúdo, trazer essa informação, né, era, sem querer, ela trouxe contradições ideológicas, né, sobre vários movimentos, né, pelo mundo afora. Mas, sendo específico, o movimento que nós vamos estudar aqui é o movimento da esquerda, certo? Então, lembre-se, nós estamos trabalhando aqui a natureza humana e vamos escolher entre vários movimentos, várias ideologias, né, a esquerda, tá bom? Principalmente a chamada esquerda cristã. Na verdade, isso é irreal, né? Enfim. Bem, então observe que nesse momento, essa música, né, vai ter algumas críticas, muitas vezes diferentes do que eu estou dizendo aqui. Porque não é a intenção da cantora, né? A nossa intenção aqui é reformar essa música, transformar essa música e trabalhar vocês de uma forma mais didática, mais próxima da nossa sociedade. Porque esse tipo de conteúdo é o que a nossa sociedade consome. Então, muitas vezes você vai conversar com alguém ou trocar uma ideia, uma informação, e aquela pessoa consome esse conteúdo aí sem você saber. Então, como é que você vai conseguir trazer uma resposta se você não conhece esse tipo de letra, esse tipo de conteúdo, né? Obviamente, nem tudo a gente vai trabalhar, mas aquilo que é interessante, né? E assim poder construir algo que nos ajude a entender melhor o mundo. Então, na música, vai trabalhar questões sobre igualdade, né? E que viram um pesadelo. E outras coisas muito interessantes que faz parte do cenário cultural e político e até mesmo das falsas religiosidades hoje em dia, certo? Bem, a música O Lobo, lançado por Pete, traz reflexões sobre a natureza e a condição humana. É óbvio que a nossa transmissão aqui será muito diferente do que ela imaginou, certo? Porque nós não pactuamos com esse culto que eles fazem, certo? Haja vista, eu não vou, obviamente, defender toda a corrente teórica por trás dessas ideias, mas examinar tudo e reter o que é bom, o que é importante para nós. Então, por trás dessa canção, dessa música, podemos fazer uma leitura simbólica ou uma releitura que expõe a realidade brutal de ideias revolucionárias, por exemplo, da esquerda. Poder também ser do catolicismo, mas enfim. Então, vamos analisar alguns trechos que eu separei aqui para vocês pegarem, já que vocês já ouviram a música, né? Então, baseado nesses trechos que eu vou trazer, a gente vai trabalhar aqui a questão histórica, a questão sociológica e filosófica, tá bom?
Na primeira parte da música, né, vocês já ouviram aí, houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Será que isso é verdade? Eu até estou estudando um livro chamado Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio, de Hans Hopper. Eu até comecei mais uma paradinha, vai acabar muito essa questão, certo? Mas enfim, houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Será que nós somos iguais? Na visão teórica de Marx, do comunismo teórico, né? Será que nós somos iguais realmente, nesse sentido que eles estão dando a impressão, né? Por meio dessa forma, eles conseguem seguidores, né? Bem, aqui vemos o mito, a mitologia, né, da igualdade primitiva, a chamada castas, né? Um conceito tão explorado no marxismo, né, atual. Talvez no passado nem foi tanto, mas atualmente é assim. Talvez daqui a alguma década, talvez não seja, certo? Porque ele muda constantemente, né? Então, a nova esquerda vende, né, uma ideia que no passado vivíamos em perfeita igualdade, ou seja, sem capitalismo, ou seja, vivíamos no Estado comunista. É isso que é isso que a música, é isso que a própria ideologia marxista trabalha. Vivíamos em um Estado de perfeita igualdade, sem o capitalismo, sem essa ideia de propriedade privada, não é? E que o sistema atual, o capitalismo, é o mal da sociedade. Então, na visão que nós estamos trabalhando aqui, quando você escuta assim, houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. O que está acontecendo aqui? Primeiro, é a exposição diferente, né? É uma forma diferente de expor o comunismo, que assim, é uma casta que não precisava da propriedade privada, certo? Muito menos da liberdade individual e muito menos da religião. Então, quando o capitalismo surge, né, e também a noção do cristão, esses dois sistemas, um econômico, certo, e um metafísico, são os inimigos dos próprios comunistas. Isso é história, certo? Mas será que essa igualdade comunista existiu evidentemente? Ou só é um pretexto ideológico que para reescrever ou inventar a história para justificar uma revolução de sangue? É óbvio que é uma reinvenção da história. Dizer que vivíamos, né, numa comunidade comunista, éramos iguais, que não precisávamos da religião, que não precisávamos do capitalismo, que não precisávamos da liberdade individual, certo? E nesse sistema em que todos os homens viviam em tribos iguais, a mulher era de todos os homens, certo? Era meretrizes, prostituição, de todo tipo, de todo gênero, certo? Para você entender. E assim eles querem trazer para essa nossa sociedade algo que não pode ser praticado e nem existiu. E dessa forma o espelho comunista, ok? Então, deu para entender até aí essa frase da música. Houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Tudo bem aí? Podemos agora passar para o segundo momento? Tá bom? Se você não entendeu, você retorna, dá uma pausa e retorna agora para poder entender melhor essa explicação que eu estou dando sobre essa música, sobre a sociedade, sobre a sociologia, sobre a história, certo? A outra frase da música, né? Veio a fome e então a guerra. Veio a fome e então a guerra. O que seria isso? Bem, é uma ironia, uma profecia. Sempre que o sistema socialista foi implementado ou implantado, né, de forma tendenciosa, de forma enganosa, de forma a ludibriar o sistema, o que veio acompanhado desse sistema, o que veio até mesmo como um presente para a população foi a fome, a miséria e a guerra. E até mesmo a própria descrença, certo? Então,
é nesse sentido aí que veio a fome e então a guerra. Um exemplo na história, nós podemos falar aqui sobre a Ucrânia, né? Poucos ficam aí sendo manipulados pela mídia, né? Não entendem o que aconteceu no passado, né? Sobre a Ucrânia. Também a China, o Camboja, né? E tem até um filme no YouTube sobre o Camboja, mostrando como os socialistas usavam as pessoas para serem fertilizantes, né? Matavam e usavam o corpo daquelas pessoas como fertilizantes para a plantação de macaxeira no Camboja. Isso é bom? Será que o socialismo é bom? Não. Veja só. Então, é a tentativa de construir um paraíso satânico, custa milhões e milhões de vidas. Então, essa é a segunda parte da música, né? A terceira parte da música, que nos chama atenção, é tudo é motivo para jorrar sangue cada vez mais. É tanto que no próprio sistema, dentro do próprio sistema socialista, comunista, nazista, fascista, enfim, eles mesmos matam a si próprios, certo? Não somente quem é contrário às suas próprias ideias, tá? Sabe? Então, essa parte da música vai tentar mostrar que o resultado da dialética do opressor versus oprimido é uma narrativa, né, de uma guerra sem fim. Então, a esquerda, certo? Procura fabricar motivos para dividir o rico do pobre, o homem da mulher, né, por meio do feminino, cristão contra a ideia de pacificação. O sangue, infelizmente, né, é o preço que a própria revolução, que é baseada, né, em um ressentimento contra o próprio Deus, de certa forma, podemos dizer assim. Uma outra parte da música, né, que a gente acabou de ouvir é nunca cede e nem esquece o que aprendeu com seus ancestrais, certo? Então, isso mostra como o espírito revolucionário, que é obstinado, cego e ateu, mesmo diante do próprio fracasso que eles têm, certo? O marxismo nunca cede. Seus discípulos reinterpretam os erros dos antepassados como falhas técnicas, né? E não falhas morais. Ao mesmo tempo, querem, né, que o povo esqueça e nem entenda e nem conte os seus crimes do passado comunista. Então, um homem é o lobo do homem, certo? Essa frase, primeiramente, é atribuída a Thomas Hobbes, mas com um sentido diferente aqui que eu trago aqui a vocês. Essa visão do homem como predador é negada pelo materialismo histórico, ou materialismo marxista, e que insiste que o homem é bom, mas corrompido pela sociedade. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui, quando a música e o próprio Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do homem, ela está dizendo que o homem é mau, o homem é perverso, o homem é doentio, o homem na linguagem cristã, ele é pecador, ele é uma pessoa desviada do caminho de Deus, é uma pessoa que está extremamente cega. O homem nasce em pecado, em iniquidade, certo? Por meio da queda, e recebemos a pecado original. Né? Mesmo que Thomas Hobbes, a música, entenda dessa forma, mas é mostrar como a natureza humana era ruim. A natureza humana é ruim. Só que o marxismo, a esquerda, diz que o homem não é ruim. Ruim é o que a sociedade faz com o homem, que o torna ele ruim. Então, veja só, há uma diferença em dizer que a natureza humana é ruim e dizer que a natureza humana é boa, mas ruim é o Estado capitalista, que torna a pessoa boa e algo ruim. É isso que acontece. É essa mudança de perspectiva que muda tudo. Então, quando você está até mesmo debatendo com a pessoa que é de esquerda, ele está dizendo, ó, eu sou uma pessoa boa e todas as minhas ações ruins que o socialismo fez, não fez por maldade, mas porque o Estado, né, é ruim. Veja como é a mente doentia.
Então, é preciso resolver todos os problemas por meio da natureza humana. É óbvio que a natureza humana é corrompida. Basta ver o profeta Isaías. Bem, então a esquerda procura negar o bem e o mal absolutos. A esquerda nos entrega ao mundo perto do abismo, e nesse abismo é extremamente relativista, líquido, onde tudo é permitido, desde que o partido aprove. Ou seja, tudo que é certo, tudo é errado, se algo é verdade, se algo não é verdade, se algo é justiça, se não é justiça, é o que o partido determinar. É isso que acontece aqui no Brasil. Não é o que a realidade, os fatos, os dados, né, dizem que é. Então, toda uma questão extremamente complexa por meio da natureza humana. Nós precisamos entender a partir de hoje. A natureza humana é extremamente pecaminosa. E somente por meio do sangue do Cordeiro é que nós podemos nos redimir, certo? Mas a esquerda retira esse fato, impõe toda a salvação no Estado. É o que as próprias seitas religiosas fazem, né? Atribui a salvação a uma igreja, a um profeta, enfim. Então, por meio de toda a história, né? A gente já vai finalizando aqui. O homem é o lobo do homem. Espero que vocês entendam aqui o que é a sociedade, por meio dessa forma de entender a natureza humana, os conflitos no decorrer do tempo, né? Nós precisamos estudar mais, cada vez mais. Então, a música, obviamente, não foi assim intencional da forma que estou dizendo a vocês, tá? Mostrando a tragédia utópica socialista. Obviamente, a cantora tinha outras ideias na cabeça, ainda tem, certo? Mas eu tentei aqui fazer uma transformação, né? Mostrar a vocês aqui de uma forma diferente essas questões atuais. Então, a natureza humana é caída. A fome gerada pelos sistemas igualitários e a mentira da redenção pela política aparece nas entrelinhas, né? Essa é mais uma prova de que a cultura, mesmo tentando ser neutra, que é impossível, muitas vezes carrega verdades maiores do que pretendemos. Seria uma coincidência, uma revelação? Bem, se você gostou, compartilha. Eu quero chamar você aqui também para o nosso Instagram. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, tá bom? Nosso Instagram é onde eu divulgo nossos trabalhos aqui, de livros, certo? E-books, tá bom? Deixa eu postar aqui para vocês aqui, rapidamente. Deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer aqui? Rapidamente. Pronto. Se você não conhece o meu Instagram, é só você nos seguir, mandar uma mensagem, tá aqui, ó. Refúgio Teológico, tá bom? Aí aqui tem alguns livros, certo? Alguns já estão disponíveis, outros não estão, já foram vendidos. Então, fica à vontade aí para poder navegar nesse conhecimento, tá bom? Compartilha, se inscreve, deixa sua curtida e até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, até breve.